Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Como temos vindo a anunciar, hoje vamos falar das denúncias de casos de VBG. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco Fátima Balbina Lima, ela é delegada do MCV em São Vicente. Também conosco está Bruno Delgado, ele é psicólogo. Cumprimento aos dois. Boa tarde, Fátima Balbina. Muito obrigada. Boa tarde também. Boa tarde. E agradeço a presença dos dois aqui no programa Sociedade Aberta. Nós agradecemos também a oportunidade. E você também pode participar deste programa, já sabe, é só ligar para 594 9714. 594 9714, pode ligar agora mesmo. Daqui a pouco vamos retornar as ligações para você tirar as suas dúvidas, também colocar as suas questões neste programa hoje sobre denúncias de casos de VBG. Também ao longo deste programa vamos ter várias participações da Polícia Nacional. Também vamos ter participações de ex-vítimas de VBG com casos de superação, vítimas de VBG e também da presidente do ICIEG. Já sabe, muitos ingredientes para este programa de hoje. Já sabe também, se quiser participar, trazer a sua música para este espaço de divulgação dos jovens artistas desta região do país, é só contactar o programa Sociedade Aberta através das redes sociais ou mesmo através do nosso telefone. Este programa é transmitido aqui na TCV Internacional e também através das redes sociais, principalmente no Facebook, o Facebook da RTC. Lembrando que hoje o nosso tema de conversa, denúncias de casos de VBG, e connosco nós temos dois convidados, Fátima Balbina, da OMCV, delegada do MCV, e também Bruno Delgado, que é psicólogo. Começamos por si, Fátima Balbina, para nos dizer quais se as vítimas de VBG estão a saber fazer as denúncias. Muito obrigada pela oportunidade. Naturalmente que as vítimas, algumas estão a saber fazer as denúncias, mas nós não temos muitos canais de denúncias. Só temos o 132, que é um canal para todas as denúncias. Temos os gabinete de apoio à vítima, que também funciona na polícia. Também temos os centros de apoio à vítima, que é o centro da ICIEG. Temos o Ministério Público, que é onde se pode fazer as denúncias, e as ONGs que podem ajudar, e pouco mais do que isto. Quer dizer, nós achamos que precisa muito mais de mais canais de denúncia, como um call center, com técnicos especializados, desde psicólogos, sociólogos, assistente social, jurídico, juristas, para realmente, quando uma pessoa chegar ali para fazer uma denúncia, a denúncia é encaminhada, porque só tendo os centros de apoio à vítima existem em todas as ilhas, em todos os municípios, à exceção do Tarrafal de Santiago, que não tem, mas nós achamos que o centro funciona de manhã até às 16 horas. E à os noite? Casos... E de madrugada? É isso que eu estou a dizer. Os casos surgem normalmente à noite. E os agressores já sabem que à noite a polícia não pode entrar na sua casa sem a ordem do tribunal, só se for um flagrante delito. Psicólogo Bruno Delgado também partilha desta opinião da delegada do MCV aqui em São Vicente, Fátima Balbina Lima? Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Eu concordo com tudo que a senhora Balbina disse. Acredito que é preciso criar mais canais, porém, penso que também existe uma desinformação em relação aos canais já existentes. Por exemplo... Que tipo de informação que é preciso ainda mais? Posso estar à vontade, não é? À vontade, esteja à vontade. Uma coisa interessante é que houve notícias nesses dias nos mídias, nos canais, no Facebook, e é interessante que deve ter uma responsabilidade da mídia também na forma como coloca a notícia, que seria interessante, por exemplo, além de colocar a notícia, noticiar e denunciar, que deve ser feito, colocar o espaço onde a pessoa, já na próxima, saiba onde pode ir para que os seus direitos possam ser efetivados de uma forma mais urgente. Por exemplo, em onde termos fica o de cabo... notícias, Bruno, a televisão de Cabo Verde, concretamente, já fez duas notícias recentemente sobre isso, e são casos de pessoas que já foram à polícia e estão a aguardar a decisão da justiça. Ou seja, para situações de VBG que é considerado urgente, isso não está a ter a urgência. Ou seja, essas pessoas conhecem os canais, sabem onde chegar, já foram.
Não conseguiram ter respostas. Sim, sim. Só para continuar, para terminar. Isso não é, de certa forma, logo de início, apontar uma responsabilidade à TCV. Não, estou a dizer da TCV, falou das redes sociais. Eu estou agora a dizer da TCV, que a notícia normalmente é produzida. Né, Então, nesse sentido, por exemplo, tem pessoas que já apresentaram queixas e não chegaram ainda no centro de apoio à vítima, porque não sabiam mesmo que existia um centro de apoio à vítima. Então, mesmo que falta canais, existe um centro e precisa ser mais informado as pessoas desse centro e existe também, por exemplo, a questão de quando a pessoa presta uma denúncia, que é um crime público, à noite. Geralmente vai na esquadra mais próxima, que pode ser na Fondinês ou em Monsoseca. E existe um gabinete de apoio à vítima, que é especializado para tratar da violência baseada no género. E muitas vezes essas queixas demoram muito para chegar aqui. E se houvesse uma articulação dentro da instituição, entre os policiais, polícia, né? isso exige uma quebra, um bloqueio mesmo relacional que tem que existir nessas questões de género. E já seria mais fácil, porque essa vítima encaminhada para, mesmo que seja no outro dia, para o GAV já faria esse trabalho de uma forma mais completa e enviaria para os tribunais. Então tem que ser uma articulação que também tem que estar sempre fomentada. As vítimas podem denunciar através do Centro de Apoio à Vítima? Podem? Podem. Uma vítima pode chegar no centro para prestar a denúncia e de lá eu posso escrever a denúncia e diretamente ir de encontro com a Procuradoria. É um dos Sem caminhos. passar para... Sim, pode ser direto. Sim. Não Mas isso precisa é ir à mais em polícia. casos excepcionais, que é importante que passe Para a polícia? pela né? polícia, pelo GAF, para fazer um caminho, um completo. E nesse trajeto sempre vão se encontrando mais provas, e isso é importante. Recentemente, isso foi na sexta-feira, o MCV, juntamente com vários parceiros, realizaram uma conversa aberta, uma roda de conversa, onde teve ali várias pessoas, que nós estivemos ali também. Tivemos a oportunidade de ouvir algumas pessoas que vamos colocar aqui neste programa mais à frente. Mas nesta disse que defende a criação de gabinetes fora das esquadras da polícia. Porquê? Porque muitas pessoas, quando chegam no MCV, dizem que não vão apresentar as queixas dentro da polícia porque os agressores acompanham. E por isso nós muitas vezes encaminhamos para, em vez de encaminharmos para o gabinete de apoio à vítima, nós encaminhamos para o centro de apoio à vítima, que aqui é mais fácil depois fazer aquela trajetória. Nós já recebemos pessoas no MCV que foram lá apresentar as suas queixas, mas nós não recebemos queixas, não temos essa competência. Então encaminhamos para a polícia e depois a pessoa foi agredida por o agressor porque o agressor acompanhou de longe, não é? É por isso que nós pensamos que devia ser um gabinete deslocalizado de polícia, um gabinete próprio, com mais técnicos, não só com o gabinete de apoio à vítima e o centro de apoio à vítima só tem um psicólogo. Nós achamos que um gabinete, para ter um atendimento melhor, dá de ter um psicólogo, um sociólogo, para estudar esses fenómenos de violência, também um jurista, um assistente social para encaminhar os casos que são sociais. E mesmo tendo deslocação da polícia, pode ser com polícia, porque normalmente nós sabemos que quem faz o maior trabalho é a polícia. A polícia é acionada 24 horas por dia, porque o agente vai de um lado para o outro e os centros, esses estão fechados a partir das 16 horas. Já disse isso anteriormente. Então, eu tenho duas opiniões, que estes centros deviam ser deslocalizados da polícia, do centro da polícia, e também que o centro de apoio à vítima devia ter mais condições e mais visibilidade para as pessoas poderem recorrer mais vezes. Bruno Delgado, em São Vicente, você trabalha no Centro de Apoio à Vítima. Fica onde e quantos técnicos tem lá? Então, o centro fica em Madeiralzinho, no Centro de Formação da Câmara Municipal. Eu concordo completamente com a senhora Fátima. Acho que seria... Que é antigo Centro Social, né? Centro Social de Madeiralzinho da Câmara Municipal. Concordo com a senhora Fátima. Acho que é
um dos fatores das vítimas não direcionarem, às vezes, na polícia. Se existisse esse gabinete de apoio à vítima dentro de um centro de apoio, seria um centro de apoio à vítima com um gabinete de apoio à vítima e com um assistente social e com um advogado já no local de trabalho e um psicólogo, o trabalho seria muito melhor, muito mais urgente, mais eficaz e, além disso, evitaria as questões de Repetição. Sim, a repetição a vítima às vezes precisa repetir o episódio de violência e contar aquela história tudo várias vezes, né? isso se torna uma dificuldade para a vítima. E fora isso também existiriam pessoas preparados para atuar junto à vítima e isso faria com que não existisse uma violência institucional, que é quando a pessoa não está preparada para receber a queixa. Vamos voltar daqui a pouco, porque também neste programa nós temos a participação da presidenta do ICIEC, Rosana Almeida, e também uma vítima de VBG, Chiara Monteiro. Minha mãe ele era desmã, tive um filho. Pois então ele era agressivo, ele drogote, está drogado demais. Agora quis terminar com ele, mas ele queria aceitar. Ele começou a te perseguir-me. Tudo onde eu estava a ir, ele estava a agredir-me, estava para a esquadra da queixa. Acho que está a apanhar, que também acho que está a conseguir apanhar também. Tive um bocado para a escola, que ele ia agredir-me, ele vai perseguir-me naquela escola. Tive um dia que estava numa casa, uma amiga de meu. Ele vai dar-te pedra naquela casa, dar-te pedra naquela porta de gente. Ele te perseguir minhas amigas, minhas famílias. Até essas famílias é que vai dar conselho, coisa e tal. Ele te agrede. Sem mãe, ele te quer agredir. Sem irmã. Tudo quem tiver dinheiro, ele te quer agredir também. Não te vai para a polícia, nada. Só está tomar aquela queixa quando está mal. Está tchala. Bata tchala. Até uma data de mês que as coisas até assim, anche de poder nem sair de casa. Desde quando é que começou? Desde o mês de março. Um dia que ele apanhou-me, levou-me a casa. Ficar a agredir-me durante todo um dia para a noite. Até pela manhã que a polícia vai estar a porta lá dentro, vai apanhar-me lá dentro, acho que apanhá-lo. Ele fica tudo impune, ele vigia, me vai para o hospital, dizer queixa ali na comando, dizer queixa, tudo enquanto. Desde aquele dia também, ele continua tudo a perseguir-me, mas nada de acontecer. Ele apanha a minha filha também, leva para casa. Polícia que vai apanhar a minha filha da lá. Mas lá, ele que vigia, simplesmente apanha-lo. Ele queria para matar-me. Se ele chegar a tentar, vai abrir porta. Se ele está na minha casa, vai abrir porta, que vai entrar lá dentro, que é para matar-me. Que a coisa já estava longe demais. É um caso de ou roubo de família ou roubo de família. Sim, ele mesmo diz-me que ele tem que matar-me. Ele diz quando ele quer matar-me, ele quer descansar. Nós estamos aqui a formamos magistrados, formamos polícia, formamos sociedade civil, formamos técnicos que atendem vítima. Nós atendemos as vítimas VBG, temos uma excelente lei, fazemos o nosso trabalho, nós e todos os que estão no terreno na promoção de uma cultura da paz, atendendo vítimas, e quando encaminhamos o processo para uma decisão final, o processo para. Isto é inadmissível porque em causa estão famílias, em causa estão vidas humanas. Não adianta fazermos o trabalho de sensibilizar se a justiça não for célere, tal como manda a lei. Uma outra questão que nos preocupa é o facto da credibilização das instituições. Quando se trabalha para uma cultura de resultados, ou seja, quando uma vítima nos procura, ela é atendida, ou ele, são atendidos, fazemos o atendimento psicológico, encaminhamos para os tribunais, para seguimento, e depois essa vítima vem da polícia e depois o processo não tem um desfecho a tempo e provoca situações de agressão, até mesmo feminicídio, podemos correr sérios riscos de retrocesso
evitáveis, porque daqui a pouco ninguém vai querer denunciar, ou poucos vão querer denunciar, se sabem que não encontram as respostas que solicitam. E nós lamentamos bastante, porque há todo um trabalho de uma equipa e há todo um investimento que envolve inclusivamente a cooperação internacional. É preciso que apostemos nas instituições para que não tenhamos retrocessos em alguns ganhos que já conseguimos e para que as instituições continuem cada vez mais credíveis, a ponto das vítimas continuarem a denunciar, porque nós não temos parado num trabalho enorme, de gigante, na promoção de promover, no sentido de promovermos a denúncia. Portanto, se estamos a pedir às pessoas para denunciarem, as instituições são obrigadas a dar respostas, porque a lei é uma das melhores que temos do mundo e não adianta ter uma excelente lei se na prática as instituições não respondem. Programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre denúncias de casos de VBG. Bruno Delgado, psicólogo, nós acompanhamos agora uma vítima, um relato que ela fez à televisão de Cabo Verde. Esta situação obrigou muitas reações ao longo dos últimos dias, também a presidente de SIGEC, mas há algo que as pessoas não entendem, já que a lei de VBG, é claro, diz que depois de receber a denúncia, o Ministério Público deve apresentar o agressor ou agressora ao juiz ou à juíza no prazo de 48 horas para o primeiro interrogatório e depois aplicar alguma medida temporária, alguma medida de coação, que pode ser termo de identidade e residência, afastamento do agressor ou agressora, prisão preventiva ou de tantos outros. Mas na prática isto não está a acontecer. O que é preciso fazer? Primeiro, para começar, acho que é preciso falar dessa violência contra a mulher e é preciso também, antes de apontar a essa pessoa, aquela pessoa, às fragilidades do sistema. Mas antes disso, vamos falar sobre essa construção social. Por que é que existe essa violência contra essas mulheres? Porque existe uma tendência, essa construção de hierarquizada do poder, onde o homem tem um apoio social, ideológico, de poder sobre o corpo da mulher, ou objetificação da mulher. Por isso que existem essas violências contra a mulher e violações contra a mulher. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque, às vezes, durante esse processo de violência, até culminar em questões mais graves, ou até o feminicídio, são violências circunstanciais que vão acontecendo. Então, quando chega no feminicídio, já é a ponta, digamos, a ponta do iceberg. Mas por trás tem todo um ciclo de violência. E para que não chegue a esse ciclo, tem que ser interrompido. Certo? Isso é importante. Agora, por falar no nosso sistema, obviamente, até a ONU já demonstrou que o sistema ONU de Mulheres e Nações Unidas mostrou que quando não há uma culpabilização desse agressor, isso cria uma sensação de impunidade social e depois isso vai criar também uma naturalização dessa violência contra a mulher. Quer dizer, se não for uma violência que transforme num feminicídio, é levada em consideração como uma violência sustentável, digamos assim. Então, é a naturalização. Então, tem que existir mesmo uma eficácia na implementação dessa segurança da mulher. Porém, desde 2015, no livro do estágio da implementação da lei de VBG, lei da luta contra a VBG, já demonstrava que existem muitos casos, é enorme o número de casos, processos que transitam de um ano judicial para o outro. E o número de magistrados não conseguem dar conta desse número de casos. E foi também mostrado que era necessário que existisse um impulso para que esses juízes também tivessem mais entendimento em matéria de género. E também seria interessante se existissem em todas as comarcas magistrados que atuassem somente para a resolução da violência baseada no género, o que não acontece. Em Praia, em São Vicente, existe uma determinação em que o magistrado, os casos vão diretamente para esse procuradora, só que é uma procuradora para resolver todos os casos de violência contra a pessoa humana. Então,
não consegue dar conta. Eu não estou a dizer que o problema não está na responsabilização do Estado. Está na responsabilização do Estado, mas também é preciso ver as fragilidades do sistema do Estado. Deixa-me ouvir a Fátima Balbina Lima também sobre isto que é preciso ser feito. Bom, é uma questão delicada falar nessa área da justiça, porque não sou formado na área, mas eu queria dizer que falta recursos humanos, falta um maior número de juízes e maior número de procuradores para dar vazão, porque uma vez que a VBG deixou de ser um crime especial, passou a ser um crime público, deixa de ter uma prioridade em relação aos outros crimes. E sendo assim, há muitos crimes que entram, porque o problema dos 48 horas sempre acontece, porque a polícia faz o seu trabalho e entrega imediatamente no Ministério Público. Mas há uma grande quantidade de processos e, portanto, leva algum tempo nisso. Então, se já sabemos que está com um tempo elevado, é preciso colocar mais pessoas. E há mais juízes e mais procuradores, mais recursos humanos, mais meios. A meu ver, falta encarar com responsabilidade essa questão, porque fala-se muito, é uma lei bonita, como disse o Bruno bem, mas a aplicação na prática não é aquela que está na lei. Eu estive a conversa há dias com uma senhora que disse que sofreu VBG durante muito tempo, e esta senhora me disse que quando foi lá junto da juíza, que recebeu juntamente e o companheiro, né? E a juíza esteve lá a aconselhá-los e depois mandou-los ir embora. E ela tem uma revolta até hoje disso. Sim, porque esse é o papel da procuradora. Primeiro saber se é um entendimento, se é o que levou à violência, não é? Se o que levou à violência pode ser um caso do entendimento, ou pode ser um desentendimento, ou uma invasão de privacidade, ou então, digamos, aquela questão emocional, não é? Porque a dependência emocional é muitas vezes, e cabe sempre, mesmo quando, até no divórcio, antes de sair o divórcio, o juiz pergunta se há ainda possibilidades de haver uma reconciliação. Eu acho que isso é natural que fizesse isso. Agora, é para ver os antecedentes se dá mesmo para fazer essa questão de mandar para casa numa boa, porque pode ser que amanhã apareça aqui uma vítima, ou então, seja como for, eu acredito que essa é uma função da procuradora, primeiro não fazer a parte educativa, para saber se realmente há condições de separação ou se pode ter ainda uma volta. Mas falando da Chiara, eu acho que ela deu um grito de socorro. E depois, 2 dias depois, apareceu mais uma pessoa, uma jovem, para vir à comunicação social. E eu acredito que venha para ser nesses dias muito mais casos, porque há muitos casos que não são trazidos a público. Só aparece a público quando aparece com violência física, visível. Visível. Temos um telespectador em linha, vamos atender, voltamos aqui. É o Luís Gomes, aqui de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Tem 1 minuto para a sua intervenção e também questionamentos. O que é como é triste que as 2 pessoas que estão lá dizer que é muito denúncia, por exemplo, para o Procurador de Justiça. Não é muito. Não te explicar depois porque não é muito, porque até triste que as pessoas dizem, não é muito, porque a Procurador de Justiça já que os processos aumentam, aí é muito. Mas para tirar processo, para a Justiça começar a mandar, seria bom que ele estava a juntar, por isso não é muito. Ele é que fez muito, para lá para trabalhar. É isso que eu estou a dizer, que é muito, ele cresce muito com a magistratura, enquanto que a mula tem que ficar muito. E falando na lei. Lei é bom, mas imagina, quem tem que criar a lei é o próprio governo. O Damião, um deputado, poderá ser mulher pancada. Os meses que esse código funciona, senhora. Por isso, eu poderia dizer, polícia se trabalha sim, que estou sem manhã. E isso que te vem parar. Os outros lá dizer, tem que criar mais isso, criar aquele outro. O código importante para criar, para acabar com a violência baseada no género, é a lei
funciona. Os procuradores de justiça avançam o processo. Quando já avançar o processo, os agressores ou agressores começam a ser punidos, aí tudo muda. Mas só que os que avançam o processo e que é o principal culpado da violência da mulher. É um votar, é tudo. Está bem, nós te agradecer a participação. Luís Gomes, de São Vicente. Comentários breves para Bruno Delgado primeiro. O que é que o Luís disse? O que é que tem a dizer, rapidamente? Eu compreendo o que o Luís traz. É importante a sua contribuição. Acredito que, sim, a matéria do humana tem que ter uma postura diferente em relação aos crimes de VBG na nossa sociedade. E isso parte das procuradorias, dos juízes, de todos que estão a lidar diretamente ou indiretamente com a problemática. Como eu disse antes, obviamente, quando não tem uma responsabilização do agressor, isso faz aumentar os crimes de VBG. E quando não só há uma punição do agressor, mas também há trazido para o debate público o porquê, o contexto do porquê que essa pessoa tem que ser punida, reeducada, isso já traz uma mudança social. E eu acredito que o que faz com que esses crimes continuam a se amontoar, porque uma pessoa, obviamente, não sei a situação do procurador ou como vai se dar a situação de tantos casos, mas eu acredito que pela naturalização do crime, acaba passando despercebido em termos da nossa própria sociedade. Poderia ser considerado, e eu acredito que é um problema de saúde pública. É um problema de saúde social, mas deveria ser considerado um problema de saúde pública. E veja bem, se formos um pouco mais atrás, a Chiara também, ela é tão jovem e já está nesse pico da violência, da anunciação de uma morte, digamos assim, do feminicídio. E é preciso também que, desde cedo e agora, tem mais atenção nessa questão de género na escola, porque isso pode criar uma mudança de mentalidade, para que as pessoas, quando comecem um relacionamento, saibam logo identificar esses sinais vermelhos e conseguirem se desvencilhar dessa relação. Eu não estou culpabilizando a Chiara, não é nesse sentido. Só estou a dizer como socialmente, quando temos essa construção, essa visão de como o género é normalizado, essa violência de género, quando começamos a ter essa visão clara, já começamos a relacionar diferente. Eu acho que é preciso também que o ser humano, que o ser social em Cabo Verde comece a relacionar diferente, comece a aprender, a debruçar-se mais nessas questões. Fátima Balbina Lima, também sobre o que disse o Luís Gomes. Sim, eu compreendo bem o Sr. Luís, porque ele disse que os procuradores ou procuradoras estão ali para fazer os seus trabalhos, sim, mas nós sabemos que não é de um dia para o processo, precisa ser analisado, precisa recolher dados. Nós que estamos de fora, eu estou a falar isso porque não tenho nenhuma formação na área jurídica e nem quero meter nessa área, mas eu sei que, na verdade, processos ficam muito tempo e as pessoas ficam aqui fora impunes. Mas este é o sentimento da maioria das pessoas. O sentimento que as pessoas ficam impunes, e quando sai o julgamento, às vezes a pessoa já está morta, porque não se deu a devida atenção para separar imediatamente o agressor, ou então aplicar uma medida mais grave para evitar uma prisão preventiva, por exemplo, que é uma medida mais grave, para evitar que chegue, digamos, ao caso de femicídio. Mas eu continuo a dizer que precisamos de mais recursos humanos, porque eles também trabalham 8 horas por dia, né? Muitos processos. O Bruno também está aqui a dizer, quer dizer alguma coisa rapidamente, nós temos... Só para finalizar, é importante, eu acredito que, para complementar o que o senhor telespectador trouxe, Luís Gomes, é que realmente deve ser acelerado esse primeiro interrogatório e já ser colocado em prática uma medida de coação. Por exemplo, no caso... A lei diz isso? Sim. Nesse caso, eu acredito que deve ser feito com mais frequência. E esses casos que vêm aparecendo na internet, vêm demonstrar, de uma forma geral. Na imprensa, vêm demonstrar isso. E o caso da Chiara, que tornou assim, que mexeu com o mundo, surgiu aqui, saiu aqui na televisão de Cabo Verde, e muito mais recentemente nós tivemos um caso também esta semana. E normalmente a Polícia Nacional é muito apontada o dedo. Muitos dizem que já foram a polícia
muitas vezes, mas nada aconteceu. Por isso, nós fomos ouvir a Polícia Nacional para explicar como é o procedimento no atendimento, no seguimento dos casos da VBG. Quando nós recebemos uma denúncia, imediatamente, portanto, a princípio verbal, imediatamente, a polícia está a passar aquela denúncia escrita, fazer autodenúncia, elaborar autodenúncia, e essa denúncia é remetida ao Ministério Público de seguida. A partir do momento que ele remete a denúncia para o Ministério Público, cabe agora ao Ministério Público também fazer essa parte que te diz a respeito. Agora, a par da denúncia, a polícia te dá vários atendimentos a vítimas conforme a situação e também, muitas vezes, a agressores. Por exemplo, não te dá atendimentos, não tem atendimentos a agressores, não tem atendimento psicológico e aconselhamento de casal, não tem deslocação a residências da vítima. Portanto, quando a vítima está a dizer que ele quer estar na casa, ele quer sair, ele quer, portanto, apanhar-se bens, portanto, pessoais, que é para ele sair, não te dá aquele apoio, porque muitas vezes ele tem receio de voltar a casa e vai buscar esses bens, portanto, de objetos próprios, não? Então a polícia te dirige a ele à residência para recolher objetos de uso próprio para casa de familiares ou outro lugar que ele pretende bem. Também ainda não tem intervenção na crise, tanto quanto a crise, porque não tem vítimas é que também para a polícia numa situação em estado de choque. E nesse sentido disso, é por isso que também não tens gabinete de apoio à vítima. Gabinete de apoio à vítima te dá aquele apoio psicológico. A primeira, ele te dá aquele apoio psicológico, ele te tentar fazer aquela pessoa, aquela vítima relaxar, depois agora para ouvir efetivamente o que é que te aconteceu nessa vida e apoiá-lo de outras formas, porque não tem encaminhamento a GAF, que é Centro de Apoio a Vítimas, está a ficar ali na Madeira Alzim, é um centro surgido, criado há cerca de 3 anos, e não tem caminhos para lá, em geral. Mas também porque anteriormente a polícia está a ocupar todos os deveres, todas as tarefas. Era remeter, portanto, acompanhar a vítima, levar-as para o hospital em termos de apoio psicológico ou outros apoios, embora em termos de agressão física não te continuar a dar aquele apoio, quanto é agressão física, mas com a criação do Centro de Apoio à Vítima, portanto, Gabinete de Apoio à Vítima, a polícia aliviar em parte de outros tratamentos, mas mesmo assim não continuar a levar vítimas para Morabi, portanto, encaminhar para a ordem de advogados, associação mais vida, menos álcool, não saber porque álcool é um dos fatores que te leva a agressão, portanto, principalmente em casos de agressores, também é dado um acompanhamento a agressores, e isso que te impedir daquela medida que não terá que tomar em matéria de encaminhamento do procedimento portanto, de denúncia para o Ministério Público, é a instância própria. O Ministério Público disse que já está a fazer nada, dá um seguimento para espiar o que aconteceu com a denúncia, já teve muitos vezes. Nós nunca podemos excluir no trabalho do Ministério Público, do Tribunal. Então, no caso que já tive nos últimos tempos? Nas ONLI, sim, já não rematei 319 denúncias ao Ministério Público por violência, portanto, violência física, que também logo entra a violência psicológica, não? Por violência psicológica, entre outros casos, por violência patrimonial, etc. E dessas 319 denúncias remetidas até ontem ao Ministério Público, não tem 42 que foi acompanhado de auto de detenção. Ou seja, nesse período de janeiro a essa data, não detém 42 agressores e não apresentados ao Ministério Público. Vítimas da VBG. Sem dúvida, e pronto, e Gabinete de Apoio à Vítima, e não só, pessoal, sempre tem conversas com pessoas, sempre que for oportuno, às vezes não tem conhecimento de pessoas que é violentado, portanto, que sofrem violência doméstica, ou VBG,
melhor dizendo VBG, não te procurar pessoas que não têm conhecimento, não te esclarecer pessoas de seus direitos, não te dizer que isto que deve também apresentar denúncia, porque às vezes sequências de agressão te advém porque pessoas te recear apresentar denúncia porque isto é sobre ameaças e não te dizes se já ser levado para ameaça só te levar com que ondas da violência te aumentar. Portanto, tem que quebrar. Isto tem que quebrar, isto tem que confiar na autoridades. Confiar, não tem que confiar sempre nas autoridades porque a situação ser resolvida. Este é o programa Sociedade Aberta, hoje a falar sobre denúncias de casos de VBG. Mais à frente neste programa também vamos ter casos de superação com ex-vítimas de VBG que vão aqui contar a sua história. Lembrando também que estamos aqui e você pode participar neste programa. É 594 9714 é a nossa linha e através das nossas redes sociais também no Facebook. Creio que já temos um telespectador em linha, é o Sr. Marcon de Xandilecrim, em São Vicente. Boa tarde. Já agora, boa noite, sim, porque lá fora já está escuro, não é? Sim, boa tarde. Boa tarde. Já boa noite, sim. Já é boa noite, lá fora já está escuro. Sim, sim. Primeiro de tudo, não queria... Pode estar à vontade. Que está lá e aquele outro colega seu que está lá. O seguinte, sempre não está a seguir as questões para prestar atenção. Também tentar resumir, porque se me falar exatamente aquilo que me pensa, opa, está a tomar parte de todo esse programa. E não tem muito tempo, tem que ser um minutinho. Na Cabo Verde, que está na questão de atendimento, cima que a Dona Rossana praticamente aldeiamos mais a questão de atendimento. Depois também, ele que está na questão da divulgação, porque atendimento está cheio, divulgação está cheio. O que falta na questão da violência doméstica é a questão da educação. Não mexer educar pessoas, e para começar lá nas escolas, não mexer começar, quando falar de educação, também não é só falar de violência baseada no género, mas também é criar espaço de diálogo. Chamamos a homens nesse aspecto, mas tem mulheres que usam a violência também na casa e que é pouco falado. Sobretudo que a violência verbal, que não saber que a mulher de praticar a homens, de injuriar, de acabar com a imagem de um homem, então, ou muitas vezes já te partir para a agressão física. E na Cabo Verde é mais espioso aquela agressão física do que aquela agressão verbal. Física, ele trabalha para mas que é psicológico, opa, vai para toda a vida. E não te esquecer disso. E depois, quando está a falar de educação, mas é preparar o homem para aceitar as igualdades e para aceitar as liberdades que a mulher tem. Mas é fazer um trabalho. Mas é descentralizar um bocadinho dessa questão da violência doméstica, só em relação à mulher, e partir para casa do homem e preparar o homem, criar debates, criar workshops, criar formações, assim, para fazer o homem entender essa questão de violência doméstica. Mas também incluindo a mulher naquela parte, como dizer, da violência psicológica que a mulher está a fazer homens. E já não tive caso de ter prova da mulher de fechar homens dentro da casa que fechar homens sair. Depois tem vários fatores. E outra coisa, como estou a dizer, quando falar de educação também, é nós governantes, mas tem que ser educados. Criar leis próprio e claro para punir infratores. Que tem, no título é na sociedade, que tem, não tem que ser claro. Dona Fátima que está lá, que é outro senhor também que está lá, não tem que falar claro. Também não perdeu. Infringir, existe infringir leis, porque eles sabem que eles não é penalizado de nada. Marcon, não precisamos dar mais. Marcon, não te agradecer a boa participação, mas infelizmente não tem mais tempo, vê? Marcon, não te agradecer. Marcon? Alô, Marcon? Infelizmente ele que te nós, mas não te agradecer a participação, Marcon, porque não tem que ouvir também a reação ali dos nossos convidados. Portanto, Bruno Delgado, Marcon, um telespectador do Xandilecrim, dizer que é necessário educar os homens, educar também as mulheres. Ele tocou aqui na questão da violência psicológica, que muitas vezes os homens sofrem também. Isso é verdade. A violência baseada no género não necessariamente é a violência contra a mulher.
Porque acontece, infelizmente, Sim. acontece mais contra as Sim, mulheres. e se formos um pouco mais abrangentes, também tem violência com relação à diversidade. Há pessoas que têm outra orientação sexual e, por terem essa orientação, sofrem violência. Então é preciso entender essas questões de género, concordo. É preciso estudar, é preciso que as pessoas comecem a estudar desde cedo, os adolescentes, para que comecem a perceber o que seria um relacionamento já abusivo, uma violência dentro do namoro, para que essa violência não chegue a situações catastróficas. E é preciso, sim, educar homens em relação à masculinidade, acho que isso foi muito bem colocado, sem deixar de lado a responsabilização do agressor. Não é só agora focar somente nessa parte da educação do homem e esquecer que realmente tem que ter... Não, mas para começar o trabalho lá de base, né, para mais tarde a nossa sociedade ser uma sociedade melhor, uma sociedade onde aqui há uma igualdade entre o homem e a mulher, entre género, entre todos os géneros. Temos mais um telespectador em linha, vamos atender, é o Sr. Eduardo de Santo Antão. Boa tarde. Boa noite, Sr. Eduardo. Boa tarde. Sim, sim. Tem um minutinho, está bem? Ok, obrigado. Pode avançar. Ok, a minha opinião é o seguinte, pronto, agradeço a TCV e... Pode avançar. Sim, agradeço a TCV pela oportunidade, agradeço também aos participantes do debate, mas na minha opinião, essa questão do tratamento das vítimas nas esquadras, os tratamentos que são dados nas esquadras da polícia e também temos agentes de polícias agressores e para essas vítimas desses agentes que são agressores e essa morosidade da justiça. Imagina que uma pessoa está sendo agredida em sua casa e vai para a polícia, o agressor está ali presente e depois é enviado pela polícia para casa simplesmente com conselhos. Esse gajo pode simular muito bem está tudo pacífico, tudo passa, tudo está resolvido e chega em casa para a agressão, surge casos até de morte e de outras coisas mais. Acho que essa forma de atendimento das vítimas tem feito com que aumenta também a violência, porque uma pessoa agredir uma vez, vai à esquadra, apresenta uma queixa, depois vem para casa, fica em casa porque não tem nenhum outro lugar para onde ir, fica em casa juntamente com o agressor, este parte de novo para a agressão e muito mais pesado ainda. Também, Sr. Eduardo, não te agradecer a participação. Ok. Muito obrigado. Infelizmente não temos assim muito tempo. Tá, muito obrigado. Agradecemos. Um breve comentário seu também, Fátima Balbina Lima, sobre o que é que ele disse. Sim, eu concordo com ele que, na verdade, é preciso um atendimento melhor, mas o atendimento é feito e é direcionado para o Ministério Público. Então, precisa melhorar o tempo de espera e a aplicação de alguma medida de caução para realmente que não venha a surgir amanhã, depois de um conselho, vai para casa e chega em casa, torna a fazer a mesma coisa. E nós queremos também neste programa também dizer aos nossos telespectadores que há casos de superação, são casos que nós ouvimos e vamos acompanhar agora, pedimos a vossa atenção. Mesmo viver violência doméstica, não pode dizer tudo que é tipo de violência doméstica, mas can dizer menos violência financeira. Mas viver todo tipo de violência doméstica. Meu marido viver todo tipo de violência doméstica, desde minha 17 anos até 26 anos, viver violência doméstica, que termina numa tragédia, que tudo quem está consciente sabe a tragédia que termina. Mas superar, saber que as fistitas superar, apanhar em autoestima, que era coisa que nunca apanhar em autoestima. Tinha sempre rodeado pessoas que estão a gostar de mim e pessoas que me era capaz.
Graças a Deus, grinho assim, meu vítima recuperada, não te esperar tudo que a gente toia, não te apanhar a autoestima para vigiar ser pessoa, que não te levar por causa de nós meios financeiros que não cá tem. Não vigiar para nós pessoas, para nós saúde, porque quando nos dizemos outros viver violência doméstica, é por isso que a tem a saúde. Você, durante o tempo que você está a fazer denúncias, estava para a polícia e também estava para o tribunal, você sentia aquele apoio da autoridade ou que sentia? Não, no momento nenhum não tive apoio nem de polícia, nem de tribunal. Que modo como um promotor já tive de dizer, porque era aquele homem que está a trabalhar, então isso quer dizer, ele queria dizer, ele está a trabalhar para ser submetido a tudo o que ele crê, para tendo aceitar tudo o que ele crê. Em termos de polícia, a polícia mesmo está a dizer mesmo, ele é que trabalha, ele é que dizer aquela coisa, depois não estou a fazer, senhora. E você está a sentir assim, sem qualquer amparo, não é? Sim, normalmente quando uma pessoa vou procurar ajuda, que aquela pessoa mesmo confia nela para procurar ajuda, pelo mesmo pôr na chão, não estou a achar porque é uma coisa grande, grave mesmo. Mas você que estava a meter dinheiro na casa, mas você está a cuidar de filhos, está a cuidar de casa, está a cuidar de família. Filhos, não está a vizinha de ver de uma mulher como tal. Sim. É um trabalho também, né? Que é um trabalho também, porque quando uma mulher ficar na casa, que ele fazer tudo dever de casa, quando quer um chegar mais 6 mil, colocar a casa limpa, colocar a roupa lavada, colocar a comida arriba de mesa, aquela mulher tita trabalha. Casei muito nova e fui mãe muito jovem, também com 21 anos já era mãe de 2 filhos e 2 meses depois já sofria de violência, muita violência doméstica mesmo. E, como é óbvio, depois nós ficámos sem apoio de pais. Na altura, isso também já vai há muitos anos, não havia polícia na altura. Havia polícia, mas ainda não havia ajudas ao apoio domiciliário. Não havia nada. E depois nós também tínhamos a educação do que o casamento seria para uma vida. E então sofria calada. Sofri durante 18 anos violência, sofri a pontos de não dormir em casa, dormir no meio da rua sem roupa, descalça. Sofri mesmo muito. Verbal, muitas vezes ter que ir para o hospital com a cara toda arrebentada, queimaduras de 3º graus. Pronto, foi 18 anos de muita violência. Depois, graças a Deus, houve uma altura que vi os meus filhos foram crescendo, vi que os meus filhos começaram a sofrer muito com isso e houve um dia que a minha filha defendia-me e nesse dia ele magoou a minha filha também. E foi aí que eu disse, não, isto chega, e pus um ponto final na minha vida. Só que sem objetivo nenhum, porque... Naquela relação. Fiquei, portanto, foi mesmo uma força de dentro de mim, porque eu não tinha trabalho, eu não tinha ordenado, eu não tinha descontos para segurança sociais, eu não tinha absolutamente nada, era só mesmo eu como pessoa e mais 2 filhos. Foi à luta, abri um restaurante, sabia que cozinhava muito bem, comecei a ter clientes, cada vez mais clientes, comecei a separar isso tudo, com muito sofrimento, porque foi a separação, foi a tentar esquecer por tudo que eu tinha passado também, psicologicamente muito afetada. Os meus filhos também ficaram um em cada canto, portanto eu vivi o início da minha vida sozinha, depois de me separar, sem a proximidade dos meus filhos. Eu saía de casa às 7 horas da noite e entrava às 2, 3 horas da manhã em casa. Portanto, eu quase que nem os via. Mas consegui, hoje em dia, considero-me uma pessoa com muito sucesso. Andei 10 anos a pagar dívidas do meu ex-marido também. E hoje consegui ter o melhor restaurante lá da minha terra. Consegui 3 placas de estrelas Michelin, não quer dizer que são estrelas Michelin, mas é o reconhecimento da estrela Michelin. Tenho o nome, se for para Lisboa, se for para o Brasil, para a Holanda, tenho clientes de todo o mundo lá, apareci em muitas revistas, televisões que iam, portanto, por causa da minha garra,
televisão também me fazer, portanto, a mostrar o mérito que eu tinha conseguido sozinha. E pronto, hoje já não tenho restaurante, hoje quero viver a vida. Os meus filhos já são grandes, já são crescidos, já são pais. E hoje quero aproveitar a minha vida e viver um dia de cada vez. É isso que eu estou a procurar. E outras pessoas que podem estar neste momento a sofrer também, que podem superar. Exatamente, tudo é superável. É preciso ter muita força de vontade e acreditar em si. Acreditar em si, óbvio, é preciso dar-nos muito, é preciso trabalharmos muito, mas se tivermos força e acreditarmos em nós, tudo é possível. Acompanhamos casos de VBG, ou seja, de casos de superação de pessoas ex-vítimas de VBG. Já estamos quase a terminar esta edição de hoje do programa Sociedade Aberta. Bruno Delgado, nós ouvimos esses dois casos, mas também o que fica, o que é necessário as pessoas saberem também que é possível prevenir casos de VBG. Para finalizar, eu queria realmente agradecer o convite. Penso que foi curto o tempo para esmiuçar esse tema. Agradeço a todos os participantes que trouxeram uma contribuição muito positiva. Eu queria fazer um breve resumo, acho que é importante. Ficou claro que é necessário repensar sobre a atuação em cima desses agressores. É preciso ter mais urgência, é preciso ter esse primeiro interrogatório e medidas de coação, como a saída de casa do agressor, que é extremamente importante para cortar esse ciclo de violência. É preciso também ver na Corredoria de Menores que um agressor em casa, um agressor ou agressora em casa, não tem condições de contribuir para a educação do filho. Não foi falado sobre os filhos, é importante a educação dos filhos, porque as crianças vêm, aprendem através desse exemplo e não só do que é dito, né? Então é importante isso, é importante nas escolas começarem a dar muita importância a essas questões de género, para que os rapazes começam a visualizar a sua masculinidade e a reconstruir essa masculinidade que pode ser abusiva, tóxica, para uma masculinidade mais saudável. As meninas também a saberem relacionar e de forma a se protegerem também de um possível agressor e não reproduzirem também essa agressão. Não foi falado também em relação à recuperação desses agressores, que é um fator muito importante socialmente. Acredito que é preciso também ter atenção a essa questão da reinserção e reeducação desse agressor. Já fora, não precisa chegar a ser recluso na pena para depois passar. É preciso que haja uma educação antes para que a pessoa interrompa essa violência logo no início. E outro fator importante, que é, na maioria dos casos, que a violência é por causa de um término de um relacionamento. Então, é preciso dar valor também à psicologia para entender esses fenômenos psicológicos entre a pessoa. Precisa saber lidar com o término, lidar de uma forma melhor. Precisa estimular na escola as crianças desde cedo a desenvolver um propósito, um sentido de vida, para que o outro não seja esse propósito e que isso não crie violência. Então, muito obrigado. Vamos ouvir também a Fátima Balbina em 1 minuto também, já estamos quase a terminar. Sim, na verdade o tema é vasto e podíamos falar aqui muito mais. Mas eu deixaria aqui que é necessário dar maior atenção realmente a vítimas, ou seja, a VBG, a lei em si, criar melhores condições para atendimento, seja com outros centros, dar maior dignidade também e alocar maior recursos ao ICIEG, que é um instituto que é responsável também por essa questão, sendo com dignidade também aos centros, porque se eu quiser dizer que aqui em São Vicente o centro funciona no Madeiralzinho, no centro social, não tem dignidade e não tem, digamos, técnicos suficientes para isso, e que as vítimas não ficam em casa, digamos, a esconder. Porque nós falamos aqui da violência física, não falamos da violência sexual, da violência patrimonial, que é o MCV, as pessoas procuram mais por violência sexual, violência patrimonial, violência física com marca visível, mas há muitas violências psicológicas também, de ambas as partes, e nós queremos que essa questão, que os pais começam a trabalhar com os seus filhos desde a nascência, desde a pequena infância, as escolas, para realmente termos uma sociedade diferente daquela sociedade que temos agora, que é só violência todos os dias.
Eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa Sociedade Aberta. Infelizmente não temos mais tempo. Agradeço a presença do Bruno Delegado, enquanto psicólogo, que vem do Centro de Apoio a Vítimas, e também a Fátima Balbina Lima, que é delegada do MCV. Muito obrigado também. E já sabe, pode rever este programa nas nossas plataformas digitais. É só procurar Sociedade Aberta na página de Facebook e também através da RTC, no site da RTC. Na segunda-feira vamos estar aqui a dar uma atenção especial ao Novembro Azul, falar da família e também da saúde do homem. Fique bem e até segunda-feira, às 6 da tarde.